O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, autorizou hoje o ex-presidente Lula a se encontrar com a família numa unidade militar em São Paulo por causa da morte de um irmão de Lula. A decisão foi anunciada na hora do enterro e Lula se recusou a encontrar a família num quartel. O pedido da defesa de Lula para que ele pudesse participar do velório do irmão foi feito ontem mesmo, assim que a morte de Genival Inácio da Silva, conhecido como Vavá, foi comunicada oficialmente. Ele morreu de câncer em São Bernardo do Campo. O parecer da Polícia Federal foi feito ontem à noite e recomendava que Lula não fosse autorizado, alegando, entre outros motivos, a falta de helicópteros, que segundo a polícia estavam sendo usados no resgate em Brumadinho, a falta de tempo hábil para os preparativos e, no tocante à análise de risco, os levantamentos realizados pela Diretoria de Inteligência da PF levaram em consideração as seguintes situações que poderiam ocasionar desde um simples atraso no transporte até um acontecimento gravíssimo, como fuga ou resgate do ex-presidente Lula, atentado contra a vida do ex-presidente Lula, atentados contra agentes públicos, comprometimento da ordem pública, protestos de simpatizantes e apoiadores do ex-presidente Lula, protestos de grupos de pressão contrários ao ex-presidente Lula. A Lei de Execuções Penais prevê que presos, na mesma situação de Lula, podem obter permissão para sair da prisão no caso de falecimento de parentes próximos. Ainda ontem, a juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, acolheu os argumentos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal de falta de tempo hábil e risco de segurança e negou o pedido. A defesa recorreu à segunda instância. Durante a madrugada, o desembargador Leandro Paulsen, do TRF4, manteve a decisão da juíza Carolina Lebos e indeferiu o pedido. Hoje cedo, os advogados entraram com um novo recurso, dessa vez no Supremo. O presidente do STF, Dias Toffoli, acolheu parcialmente o pedido e alegou que prestar assistência ao preso é um dever indeclinável do Estado, sendo certo, ademais, que a República Brasileira tem como um de seus pilares fundamentais a dignidade da pessoa humana. E decidiu assegurar a Lula o direito de se encontrar exclusivamente com seus familiares na data de hoje, em unidade militar na região, inclusive com a possibilidade de o corpo do irmão ser levado à unidade militar, a critério da família. Toffoli permitiu a presença de um advogado e proibiu o uso de celulares e outros meios de comunicação externo, bem como presença da imprensa e a realização de declarações públicas. E disse que as medidas visavam garantir a segurança dos presentes, do requerente e dos agentes públicos. A decisão saiu por volta de 13h. Em Curitiba, o advogado de Lula falou sobre a decisão de Toffoli. Disse que Lula jamais aceitaria encontrar-se com familiares num quartel. A decisão foi proferida quando o corpo já estava baixando a sepultura, o enterro já estava acontecendo. Então, nesse sentido, a decisão não tem mesmo como ser cumprida. Os familiares ele encontra todas as quintas-feiras aqui quando os familiares visitam. Então, num momento como esse, o lugar menos adequado para encontrar os familiares seria um quartel. Em Chicago, onde a sensação térmica chegou a 50 graus negativos, foi preciso usar fogo para descongelar os trilhos e manter o transporte da cidade funcionando. O frio foi tão intenso em Minnesota que a banana congelou e foi usada como martelo. 5 estados decretaram emergência e as escolas ficaram fechadas. A onda de frio cobriu uma região onde vivem 200 milhões de pessoas, ou 65% da população americana. Em 10 estados, até as entregas dos Correios tiveram que ser suspensas. Nada que assuste os turistas brasileiros em Nova York. Sofrendo muito, mas estou adorando, né? Tá de matar esse frio, né? Tá difícil, é muitas camadas, muita roupa. O lugar mais frio de Nova York é aqui no Central Park, onde são medidas as temperaturas oficiais da cidade. O fenômeno que derrubou os termômetros em boa parte dos Estados Unidos é o chamado vórtice polar, que traz ventos lá do Polo Norte para congelar as temperaturas por aqui. Os ventos do vórtice polar giram como um redemoinho sobre o Polo Norte. Quando é atingido por uma massa de ar quente, o sistema se desestabiliza e os ventos gelados se deslocam para o sul. A Josiane saiu do Rio de Janeiro e pegou uma pequena diferença térmica. Diferença de 50 graus, menos 10 para quase 40 ou mais de 40, é mole não, mas a gente gosta de um friozinho.
Você vem me encontrar aqui? Onde é que você tá? O presidente americano Donald Trump ligou hoje para o autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, para reforçar o apoio a ele. Em várias cidades venezuelanas houve atos públicos pela renúncia de Nicolás Maduro. Milhares de manifestantes fizeram uma passeata nas ruas da capital, Caracas. Eles querem a saída de Nicolás Maduro da presidência e novas eleições diretas. Maduro tomou posse para o segundo mandato há 20 dias, mas as últimas eleições estão sob suspeita de fraude. A manifestação foi convocada pelo líder da oposição, Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino da Venezuela na semana passada. Os apoiadores de Maduro contestam a legalidade desse gesto. Juan Guaidó tem os Estados Unidos como principal aliado. A Casa Branca informou que hoje o presidente Donald Trump ligou para ele em Caracas para parabenizar pela presidência interina e reforçar o forte apoio americano na luta pela retomada da democracia na Venezuela. Já Nicolás Maduro, pela primeira vez, se mostrou disposto a conversar com o líder da oposição. Ele disse isso nesta entrevista para uma TV da Rússia. Maduro também gravou um vídeo direcionado à população americana. Faço um apelo à consciência de vocês, disse Maduro. Não podemos permitir um Vietnã na América Latina. Juan Guaidó enviou um representante para Washington, que foi reconhecido pelo governo de Trump e pela Organização dos Estados Americanos como um enviado diplomático da Venezuela. Carlos Vecchio descartou o diálogo com Nicolás Maduro e disse que a única negociação é com aqueles que querem acabar com a ditadura e convocar novas eleições. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele continua internado, mas reassumiu as funções de presidente da República. Menos de 48 horas depois da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia feita na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro reassumiu o governo. No entanto, o dia ainda foi de repouso, sem decisões ou assinatura de documentos. O presidente está preservado de falar, porque ao falar há a possibilidade de que gases, que ar entre na sua cavidade abdominal e isso vai provocar dores e vai dificultar a cicatrização, particularmente no que toca a cicatriz externa. O boletim médico divulgado no fim da tarde informou que Jair Bolsonaro recebeu alta da unidade de terapia intensiva nesta manhã e que ele segue apresentando boa evolução clínico-cirúrgica sem sangramentos ou disfunções orgânicas. O presidente permanece sem febre ou outros sinais de infecção. O hospital divulgou uma foto do equipamento usado para fisioterapia motora. O presidente faz movimentos com as pernas, como se estivesse numa bicicleta. O exercício é importante para reativar as funções do intestino. O presidente Jair Bolsonaro também deu os primeiros passos no corredor, de manhã e à tarde. Caminhou 140 metros no total. Ele continua sendo hidratado e recebendo nutrientes junto com o soro injetado na veia. O jejum oral só deve ser quebrado daqui a 4 dias. Primeiro, Bolsonaro vai poder tomar líquidos e, dependendo da reação do organismo, 3 dias depois, ele pode começar uma dieta pastosa. Mais cedo havia a possibilidade de os ministros do Meio Ambiente, Minas e Energia e Desenvolvimento Regional virem para São Paulo para despachar com o presidente no hospital sobre as ações emergenciais em Brumadinho. Mas por determinação médica, essa hipótese foi descartada. Bolsonaro continuará a receber visitas apenas da família e de assessores que já estão em São Paulo. Se houver contato com os ministros, será à distância. Os ministros farão, se necessário, as suas consultas por meio de videoconferência ou áudio. E aí, pessoal da Rico, você quer saber se é melhor investir diretamente em um imóvel ou comprar fundos imobiliários em 2019? Conferência. Testamos os 2 sistemas e funcionaram perfeitamente. Aí ele vai absorver a informação e vai escrever a orientação dele. A Vale começou a instalar uma barreira de contenção para impedir que os rejeitos de minério sigam pelo rio Paraupeba e prejudiquem o abastecimento de água na região de Pará de Minas. Essa medida também pode impedir que a lama chegue à bacia do rio São Francisco. O barco amarrado às margens do Paraupeba
deve ficar assim por um bom tempo. Há 5 anos, o Marciano comprou esta propriedade ao lado do rio. Ele diz que agora perdeu a graça. A gente não vai ver esses peixes que a gente pegava aqui fácil mais. A lama vem trazendo a tristeza. Ela vai vir matando, tudo que vem matando. Por volta das 11 da manhã, a equipe responsável pela instalação das barreiras, chamadas de cortinas anti-turbidez, começou a descarregar estas boias que fazem parte do equipamento. As barreiras estão sendo instaladas no rio Paraupeba um pouco antes da central de captação de água de Pará de Minas. Vão ser fixadas 3 linhas de barreiras flutuantes nas margens do rio. A distância entre cada uma delas é de 20 metros. A barreira tem correntes metálicas que passam nas laterais e na borda inferior para manter a membrana esticada até o fundo do rio. Segundo a Vale, o trabalho só vai terminar amanhã. O objetivo é que estes filtros evitem que os rejeitos sólidos, como argila e matéria orgânica que provocam turbidez e alteram a transparência da água, sigam o leito do rio e cheguem à usina hidrelétrica de Retiro Baixo, em Pompéu. Desde ontem, as turbinas da usina estão desligadas. Funcionários da Vale e de uma empresa terceirizada levaram equipamentos para medir a qualidade da água, incluindo a alteração da tonalidade. Qualquer mudança já indica a presença da lama. Desde que a barragem se rompeu em Brumadinho e os moradores da região tiveram a informação de que a lama vai chegar aqui à região de Pará de Minas, uma cena tem sido comum. A gente tem encontrado os moradores aqui, ribeirinhos, observando o rio. Seu Clair, quando o senhor está observando aí, o que passa na cabeça ou até no coração? Uai, vem só tristeza, né? Que a gente, igual eu falei para você, a gente nem dorme à noite, fica só preocupado com o rio morrendo, porque você vê que ele está morrendo, né? Segundo a Polícia de Meio Ambiente de Minas Gerais, já foram detectadas alterações na turbidez da água no limite entre Pará de Minas e Florestal, mas não foi registrada a mortandade de peixes. As alterações na cor da água são difíceis de serem notadas nessa área, porque normalmente ela já é turva. Os policiais aumentaram a fiscalização na região. A gente faz 3 vezes ao dia, vem fazendo o monitoramento do rio, né, verificando a questão da água, a cor da água, se está ocorrendo mortandade de peixe, para que possivelmente, se vier a ocorrer isso, está relatando um boletim de ocorrência e comunicando ao Ministério Público para que tome as devidas providências contra a empresa. A Companhia Águas de Pará de Minas afirmou que o rio Paraupeba é a fonte principal de captação de água na região, mas que também capta de 2 ribeirões e que 6 poços artesianos servem como alternativa. Agora há pouco, o Serviço Geológico do Brasil divulgou um novo boletim em que afirma que foram encontrados sedimentos e aumento na turbidez da água a 4 quilômetros de São José da Varginha, que é um município vizinho de Pará de Minas. E a situação de uma outra barragem no Piauí motivou um protesto hoje. Moradores de Conceição do Canindé reclamaram da falta de manutenção da barragem Pedra Bonita, a 450 quilômetros de Teresina. As famílias dizem que a parede de contenção do lago formado pelas águas do rio Canindé está com vazamentos. O governo do Piauí declarou que, por causa da tragédia em Minas Gerais, tem intensificado as fiscalizações nas cerca de 40 barragens do estado, que não há risco de rompimento na barragem de Pedra Bonita e que os vazamentos citados pelos moradores são, na verdade, poços de alívio do próprio sistema de drenagem projetados para justamente aliviar a pressão hidráulica. Em Mato Grosso do Sul, representantes do governo estadual, da Prefeitura e do Ministério Público fizeram vistorias em 9 barragens de rejeitos de minério, todas em atividade no município de Corumbá. A de Gregório, a maior delas, pertence à Vale e, segundo a Agência Nacional de Mineração, tem alto risco de dano. É um pouco menor que a de Brumadinho. O resultado da vistoria nas 9 barragens sai em 15 dias. A Justiça de Minas proibiu o Estado de conceder ou renovar licenças ambientais que utilizem o método de construção da barragem de Brumadinho. Já existem mineradoras usando técnicas mais modernas. A região metropolitana de Belo Horizonte é cercada de mineradoras e, consequentemente, de barragens de rejeito de minério. A que se rompeu em Brumadinho está a 30 quilômetros da capital em linha reta. A Agência Nacional de Mineração afirmou que há 218 barragens no Brasil com o que ela chama de dano potencial alto. 43 são barragens a montante. Ainda segundo a agência, 26 estruturas já foram descomissionadas no país. São barragens que estão inativas ou não recebem mais rejeito. Este engenheiro que trabalha na construção de barragens explica que no processo de descomissionamento mais comum,
toda a água da barragem é retirada e por cima da pilha de rejeitos coloca-se uma camada de solo argiloso. Depois é necessário construir uma rede de drenagem em vários pontos da estrutura para escoar a água da chuva. Por último, vem o projeto paisagístico, que pode ser a plantação de árvores, a construção de um parque ou de um jardim. Uma barragem fechada, ela tem que ser estável. Você vai deixar lá eternamente. Ela vai durar, nunca mais alguém vai ter que ir lá fazer manutenção. Os modelos de barragem a montante, como a que se rompeu em Brumadinho, são considerados ultrapassados pelos especialistas. São mais baratos, só que mais perigosos. Depois da tragédia, a Vale prometeu descomissionar as 10 barragens a montante que a mineradora tem. No alteamento a montante, a fundação é menos resistente porque a barragem vai crescendo em cima dos próprios rejeitos, dentro do reservatório, com paredes em degraus que vão subindo para dentro. Esta mineradora em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, desativou uma barragem a montante e utiliza há 4 anos um modelo considerado mais seguro. É um empilhamento a seco. Os rejeitos passam por equipamentos para retirada da água, ficam mais sólidos e são depositados. O rejeito sai do processo assim, com a consistência de uma argila bem grossa. Tem 15% de água, o que, segundo a mineradora, está dentro dos padrões de segurança. A produção chega a 150 toneladas por hora. Tudo depois é levado para um outro local, aqui mesmo na mina. O material forma uma espécie de aterro seco. Hoje a montanha está com 100 metros de altura e pode chegar a 150 metros. A mineradora diz que os custos com investimento, operação e manutenção são menores que os de uma barragem a montante. O primeiro ponto a ser avaliado na nossa situação foi o risco socioambiental, ou seja, qual que era o risco de se instalar uma barragem a montante aqui. Esse foi o nosso primeiro ponto a ser avaliado. Considerando isso, a gente buscou outras alternativas e encontrou a solução de filtragem de filtro-prensa sendo aplicada a mineração de outros metais, cobre, ouro, zinco. Fazendo a avaliação, se mostrou, além da viabilidade financeira, os benefícios socioambientais. A gente está respeitando as pessoas que moram aqui e o meio ambiente. Prefeitos estão preocupados com a decisão da Vale de interromper a produção em unidades com barragens antigas. Os prefeitos estão fazendo as contas porque temem receber menos CEFEM, o chamado royalty do minério. No ano passado, as mineradoras pagaram um total de 786 milhões de reais de CEFEM aos municípios do estado. Ao todo, 10 minas da Vale ainda têm barragens com o método de alteamento a montante. Todas ficam na Grande BH. 4 em Nova Lima, 3 em Congonhas, uma em Sarzedo, outra em Ouro Preto e o que sobrou da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Nova Lima, por exemplo, recebe 108 milhões de reais por ano de royalties. Quase metade vem da Vale. Infelizmente, afeta todos os serviços nossos da saúde, da educação, tá certo? Da limpeza urbana, da segurança, não é isso? Isso realmente é um caos. A Vale responde por 15% dos royalties de Brumadinho e já anunciou que vai manter os pagamentos ao município. Com a desmontagem das barragens, a mineradora estima que vai abrir mão de até 40 milhões de toneladas de minério de ferro por ano durante 3 anos, que representa 10% de sua produção. O plano vai custar 5 bilhões de reais. Em relação ao plano de desmonte de barragens que será apresentado ao governo federal, a Vale não informou se haverá compensação da queda de royalties e da arrecadação de impostos dos municípios e do estado. A Federação das Indústrias de Minas Gerais estima que a decisão da Vale de interromper a produção nas unidades deve afetar negativamente a economia de outros setores. A previsão de crescimento do PIB de Minas em 2019 está sendo revista e pode cair pela metade. A gente está estimando que a previsão de 3,3% de crescimento do PIB de Minas em 2019 caia para 1,7%. Em Mariana, a paralisação da Samarco, empresa que tem a Vale e a BHP Billington como sócias, trouxe uma queda de 30% na arrecadação. De 2015 para cá, a taxa de desemprego na cidade passou de 3% antes do rompimento da barragem
para 17% no fim de 2018. Quem vai manter os serviços essenciais do município, que hoje são mantidos com a parcela do CEFEM? Nós temos educação, saúde, transporte escolar. Então, simplesmente falar que vai cortar e deixar o problema Mariana, como foi deixado pela tragédia da Vale e da BHP aqui, é fácil. Precisa esclarecer melhor, precisa tomar atitude. Em nota, o governo de Minas Gerais declarou que vai perder cerca de 300 milhões de reais entre impostos e royalties, mas que é favorável ao uso de tecnologias alternativas para a disposição de rejeitos em barragens. No mercado financeiro, as ações da Vale fecharam o dia hoje com alta de quase 10%. Muitos investidores voltaram a comprar ações da mineradora. Os analistas entenderam que os prejuízos com o rompimento da barragem não justificam a queda grande de valor que a empresa teve na bolsa na segunda-feira. E assim que o mercado abriu, as ações da Vale registraram forte valorização. Depois caíram um pouco, voltaram a subir e encerraram o dia com alta de mais de 9%. O principal índice da bolsa também subiu. Os economistas explicam que, apesar de ainda existir muitas incertezas pela frente, a alta das ações da Vale reflete principalmente o anúncio da empresa de ontem à noite. O plano de ação da mineradora foi importante para dar o tamanho do prejuízo para a companhia. Os 5 bilhões de reais estimados, além do custo da produção parada. É isso, você reduz a tua incerteza em relação ao que vai acontecer com a empresa. E isso é fundamental para você dizer, gosto, não gosto, pago, não pago. No mercado internacional, o anúncio do corte de produção da Vale fez o preço do minério de ferro subir mais de 5%, valorização que também contribuiu para os ganhos da Vale na bolsa hoje. Um grupo de acionistas minoritários da Vale encaminhou uma denúncia à Comissão de Valores Mobiliários. O documento pede a instauração de um inquérito administrativo para apurar a omissão da empresa em fornecer informações sobre os riscos socioambientais de seus empreendimentos, não só em Minas Gerais, mas também nas atividades no Pará e no Maranhão. A Vale declarou que até o momento não foi notificada pela Comissão de Valores Mobiliários. A empresa comunicou há pouco que adiou a divulgação dos relatórios de produção e vendas e de desempenho financeiro do quarto trimestre de 2018. O relatório financeiro vai ser divulgado no dia 27 de março.